Saúde, estamos de volta. Olha só essa situação, ardência, lacrimação, coceira nos olhos, aparentemente assim, sem uma causa específica, problemas que agridem esse órgão tão poderoso, tão sutil, tão delicado, né? Os nossos olhos. Vamos falar sobre isso, como a gente agride os olhos, até mesmo procurando algum efeito que pode estar relacionado à vaidade, suor pode agredir os olhos, alguns produtos que a gente usa para limpar a pele. Vamos falar sobre isso e também sobre outras questões ligadas à saúde dos olhos com o nosso querido oftalmologista, Dr. Tiago César Pereira Ferreira, figura sempre querida aqui. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado, Fernando. Olá, pessoal, tudo bem? O pessoal gosta quando vem o doutor Tiago, porque a conversa flui boa, né, doutor? A gente já falou aqui sobre catarata. Catarata é sua paixão, né? Assim, isso daí. Gosta de falar sobre isso. Eu gosto de conversar com médicos que o olho brilha quando fala do que faz. E o senhor é um dos exemplos disso, doutor. Obrigado. E aí? O oftalmologista tem que brilhar os olhos, né? Tem. Nosso cartão de visita. Exatamente. Mas às vezes o olho não brilha, pelo contrário, o olho fica lacrimejando, o olho fica irritado e aí não tem uma causa aparente. Falta de cuidado? Qual é o ponto de atenção? A superfície ocular é muito delicada. Então, qualquer coisa, bom, não qualquer coisa, muitas coisas podem agredir o olho. Olho vermelho, olho que lacrimeja, olho que coça é um sinal que algo não vai bem, isso é um sinal do nosso corpo. Então, nós temos que investigar, são várias causas adicionadas, por exemplo, um produto que você possa usar nos cabelos, uma maquiagem, uma alergia, doenças internas do corpo, doenças reumatológicas como lúpus, artrite reumatoide, doenças reumatológicas. Então, uma infinidade de coisas que a gente tem que respeitar esses sintomas aí. O olho, ele ajuda em muitos diagnósticos, né? Não estou nem falando do exame de fundo de olho do oftalmologista, não. Mas, por exemplo, quando o olho fica mais amarelo, pode ser algum problema hepático, não é? Com certeza. O olho está dentro do corpo humano, então ele está ali sujeito a todas as variações no corpo humano. E, realmente, pode ser sinais de várias doenças. O olho amarelo pode ser uma icterícia, um problema no fígado. O olho não pode ficar amarelo, a parte branquinha do olho. Um olho vermelho, um olho que está sempre inflamado, pode ser uma doença reumatológica, de variadas doenças reumatológicas. Infecções de maneiras gerais, AIDS, o vírus do HIV, quando está na fase de AIDS, várias. Então, são uma infinidade de doenças no corpo humano que correspondem, sim, no olho. Doutor, a gente, nesse momento, está vivendo uma fase pós-carnaval em Belo Horizonte, né? O carnaval, antes do carnaval, a gente gravou falando sobre cuidados com a maquiagem, o glitter, né, que agride muito os olhos, né? Nessa época, depois da festa, é comum as pessoas sentirem a irritação pelo, talvez, pouco cuidado com os olhos? Isso é muito importante, Fernando, que você colocou, que a gente deve sempre prevenir, né? Prevenir de ter contato com substâncias externas no nosso olho. Mas uma semana antes do carnaval, a Anvisa proibiu, isso ficou muito na mídia, ficou muito forte, se você procurar em casa, uma semana antes do carnaval, a Anvisa proibiu 26 produtos que era pasta de modelar cabelo. Então, até a semana que antecedia o carnaval, tinha sido relatado mais de 700 casos em todas as urgências oftalmológicas no Brasil, das pessoas que estavam usando as pastas modeladoras, pastas para fazer os penteados de carnaval, e aí era uma época que estava muito chuvosa, então desde aqueles pré-carnavais, em Belo Horizonte, no sul, no norte, nordeste, só no nordeste teve mais de 300, ela foi responsável pela maioria dos casos no nordeste. Então a pessoa usava as pastas modeladoras no cabelo, e escorria e estava gerando problemas sérios oculares. É tipo uma gomalina? Não, a Anvisa pegou e suspendeu todos os produtos dessa linha de produtos, porque não identificou exatamente o componente que estava. Então foram 26 marcas que foram tiradas de circulação, proibidas de vender. Por quê? Mas de maneira geral, sem saber exatamente qual que é o produto, que isso não importa tanto, o que esses produtos podem gerar no olho quando tem o contato? Pode gerar uma ceratite. A ceratite ela é uma inflamação da primeira camada que a gente tem no olho, que é a córnea, né? Essa primeira estrutura ocular,
e ela gera uma inflamação. Se gerar inflamação ali, pode ter uma baixa de visão transitória. A pessoa acaba que melhora depois. Mas se aquela córnea está com a ceratite, está inflamada, e isso vai progredindo, vai piorando, a gente não trata, a gente não tem o cuidado adequado, isso pode gerar uma úlcera. E aí a úlcera é uma córnea aberta. A córnea não é vascularizada, então é uma região que a gente não quer infecção de jeito nenhum. Pode ter na pele, mas não tenha na córnea, que geralmente são situações mais complexas. Então, essa úlcera pode complicar, pode infeccionar e gerar até cegueira. Imagina. Nossa Senhora, é complicado até de olhar, né? De imaginar isso. E com uma orientação, a às vezes a gente pode, né, orientar, Doutor, porque às vezes a gente não sabe mesmo. Tem criança em casa, é legal fazer os penteados. Algumas coisas do carnaval, né, são usadas não só no carnaval, como, por exemplo, lentes de contato. Já teve uma moda maior, agora está menor, né? Lentes de contato coloridas, assim, aí eu tipo fico com o olho verde, o olho roxo, vermelho, por causa da lente de contato. Eu imagino que seja uma agressão, não é não? São 3 épocas que o pessoal procura: o Halloween, as Copas do Mundo e no Carnaval as lentes coloridas. E aí depois disso tudo chega a hora de chegar no consultório. Exatamente, e a gente está para dar o apoio, sim. Mas assim, via de regra, não é um problema a pessoa usar uma lente de contato colorida. Mas justamente por ser uma lente cosmética, com o objetivo ali de melhorar, de fazer uma estética, né, mudar a cor dos olhos, as pessoas muitas vezes negligenciam aquilo. Então, a lente do ano passado está lá no estojinho, não está bem conservada. Tem gente que troca lente com outra pessoa. É pior do que trocar escova de dente, pensa bem. Então, assim, o que tem que ter é cuidado. O profissional recomendado, claro, para mexer com a lente de contato é o oftalmologista. Eu tenho muitos pacientes responsáveis que nos procuram como orientação. Então, a gente passa lá a lente colorida, ensina como usa, acabou aquele período, ele vai descartar, beleza, tudo bem. Mas não pode banalizar o uso dessa lente de contato, porque é uma órtese, né? É uma adição ao corpo humano. E como tudo que é adicionado ao corpo humano, a gente tem que ter alguns cuidados, né? E quando a gente fala da maquiagem, aquele lápis que fica aqui, ó, nessa pálpebra bem ali, quanto mais o delineador, né? Quanto mais perto tiver aqui dos olhos, é sinal que a maquiagem está mais bem aplicada. Mas isso também corresponde a um risco maior, né? Os produtos, né, cosméticos hoje em dia melhoraram muitos, né? Suas pesquisas e desenvolvimento estão muito mais biocompatíveis. Mas especialmente a maquiagem na região dos olhos, principalmente o lápis delineador, ele corre o risco de cobrir umas glândulas que a gente tem na base dos cílios, que é a parte gordurosa da nossa lágrima. A nossa lágrima é composta de água, proteínas, células de defesa e gordura. Igual um leite gordo de vaca, para estabilizar a nossa lágrima. Um leite gordo de vaca, se você ferver e formar aquela nata, ele fica lá 2, 3 dias e não evapora. Essa camada de gordura, ela vem justamente ali dessa parte do delineador. Então, a minha recomendação para quem gosta de usar maquiagem no dia a dia, não só no carnaval, né, que usa com frequência, é que chegue em casa e retire toda a maquiagem. Se você passou, tem que retirar, para aí não entupir ali a saída daquelas glândulas e não deixar ela tão disfuncionante. E acaba que algumas pessoas têm sensibilidade ou desenvolvem. Você já usa há 10, 15 anos e pode desenvolver uma alergia. Então, os processos alérgicos vão ficando mais intensos porque a maquiagem cai no olho. Lá no consultório, a gente vê naquele aparelho, deixa o olho grandão, aumenta em 40 vezes o seu olho. E aí parece que é aquela lágrima suja, sabe? Aquela lágrima barrenta. Então, eu não gosto muito de maquiagem nos olhos, não. Ou então a gente restringir ao máximo possível para deixar ali aquele ambiente respirando. Mas, doutor, né? Quando o senhor fala isso, melhor não usar maquiagem, o que as pacientes falam? Não gostam muito, né? Brigam comigo, né? Não deixa a minha maquiagem aí quietinha, né? Mas aí a orientação da gente retirar, né? Sempre avaliar se seu olho está irritado e você é uma pessoa que no trabalho tem que usar sempre, procura um oftalmologista, não negligencie esse sintoma. Como a gente falou aqui no início, né, da nossa conversa, um olho vermelho, um olho que coça não é normal. Então a gente no consultório pode ajudar maneiras que você vai conseguir usar. Às vezes a gente trata a alergia,
trata alguma complicação daquilo ali e te dá também as orientações para o uso e pode usar tranquilamente. É claro. Assim como os cílios, as extensões. Vamos falar dos cílios, vamos falar dos cílios. Antes eu queria só falar sobre a questão de coçar os olhos. Não é normal ter a vontade de coçar, porque nós já falamos aqui com o Dr. Tiago sobre ceratocone, que está ligado a isso, de ficar coçando, se coçar o olho perto de um oftalmologista, você percebe a reação dele, ele quase que entorta de aflição, né, doutor? Mas a gente não deve, mesmo com vontade, coçar os olhos, né? O ato de coçar os olhos pode desarquiteturar a pálpebra, aquela pele é muito fininha, pode mudar ali aquela conformação, fica com a pálpebra caída mesmo, pode levar infecção para o olho, você leva a mão toda hora no olho, pode carrear infecção. E o ceratocone é o principal problema, porque a nossa córnea ela é assim, ó, ela é uma cúpula, ela é redondinha, e não tem osso ali ligando, são uma estrutura colágena, então ela tem a sua fragilidade. Se você vai traumatizando aquelas fibras, vai coçando, vai causando traumas, ela vai abaulando, vai ficando cônica e forma o cerato, que é córnea, cone, ceratocone. E isso pode piorar muito a qualidade de visão. Então, um cuidado simples, que é identificar esse sintoma importantíssimo da coceira nos olhos, pode prevenir um problema de visão grave. Exatamente. E voltando aí ao assunto que o senhor tocou, né, a questão do extensor de cílios, né, cílios postiços, né, também estamos chegando numa região bastante sensível, né, cuidado aumenta. O cílio postiço, a extensão de cílios, tomou conta do gosto do pessoal nos últimos anos, tomou muito gosto, isso a gente não via no consultório antigamente. E olha que eu sou novo, hein? Sou um médico jovem. Mas eu percebi esse aumento muito expressivo no consultório. Não gosto de demonizar, eu acho que pode fazer o cílio, tá? A extensão de cílio, você que gosta, curte. Mas o que eu já observei ao longo desses anos aí que aumentou muito? Escolher um bom profissional. Como tudo na área de estética, mas não dá para economizar ou escolher qualquer um. Às vezes a profissional junta aquele tanto de cílio e coloca muito peso em cima de um único folículo, que ele é colado. Ele é colado justamente em cima do cílio e aí estende aquele cílio. Se tem muito peso ali, o nosso cabelo tem um ciclo, né? Ele tem um ciclo entre 3 e 4 meses que todos os pelos do corpo trocam e os cílios também. E aquele peso pode fazer ele começar a cair. Então, como uma complicação, a pessoa acaba perdendo o cílio. Aí imagina, ela estendeu para ficar mais bonita e vai ficar sem cílio. E aquilo depois é uma complicação, porque vai ficar pior. Outra questão de bom profissional, uma boa escolha de um profissional. Por que eu falo um bom profissional? Ele tem que ser cuidadoso, ele tem que ter paciência, claro, ele tem que fazer um a um, o fio a fio. Demora mais de 2 horas para fazer cada olho. Se você vai fazer em 15 minutos, é muito difícil você fazer com aquele capricho. Então é colado uma cola, ela parece com a cola do Super Bonder. Meu Deus! Ela tem uma característica semelhante e aquilo se colocado em excesso ou colocado com falta de capricho começa a gerar uma série de problemas oculares, alergias graves, alergias intensas. Então essa daí chega no consultório, eu falo, olha, eu recomendo a retirada do cílio, a mulherada fala, não, pelo amor de Deus. Esse é o caso da nossa produtora Lídia Papa Bento. Ela foi lá, usou isso, assustou ela fez um relato emocionado aqui para todos nós, foi usar a cola e se surpreendeu. Que cola é essa? Super Bonder, Durepox, alguma coisa parecida. Tá colando mesmo. E ela escolheu aquele chamado volume russo, que é praticamente, sabe, aquelas... Podia bater a asa ali que ia pro casamento, quando batia os cílios, o véu da noiva levantava. Imagina. A Lília é uma mulher muito linda, ela não precisa disso. Lídia. A Lídia ela é uma mulher muito linda, ela não precisa disso, mas se ela colocar o cílio, tem que colocar com um profissional volume russo não precisa, gente. Volume russo é muito pesado. É praticamente uma pena de pavão, sabe? Eu já tive paciente que veio da região da Ásia, então ali na região, o paciente australiana que fez com chinesa, e ali naquela região da Ásia eles valorizam esse excesso de volume. Então, assim, realmente, numa situação péssima, que eu encontrei o pessoal daquela região. Como estava?
Estava muito pesado, estava com muito volume, estava causando problemas sérios, inflamação. Eu tinha blefarite, que é a inflamação da pálpebra, infecção com inflamação, já tinha queda de muitos cílios, então estava falho, e aquele tanto de peso, uma coisa terrível. Os cílios brasileiros são mais bonitos, viu? Pois é, então, é o que o senhor disse, tem uma moda hoje para isso, né? Uma moda. Um padrão de beleza, mas né? um aperfeiçoamento. O senhor já teve algum caso de, por causa da cola, esses cílios ficaram, as pálpebras coladas? Porque não estamos falando de cola, é uma região que fecha, fechou o olho, pregou tudo. Não, volto novamente a escolher o seu profissional, é muito importante, porque eu já tive de caso de cola cair no olho, e ela realmente adere, por ela ter uma característica parecendo o Super Bond, ela cola muito rápido, sabe? Então eu já peguei pessoa que a cola colou na córnea, e quando eu fui retirar no consultório, a gente tira e fica aquela tampinha. Não gerou problemas mais sérios, graças a Deus, né? Nunca tive uma complicação de cegueira ou algo maior. Mas fica com a região muito sensível, fica um suplício para a pessoa. O que era para ser um prazer, vira uma tragédia, vira um tormento. Né? O ponto de atenção então, cuidar da retirada da maquiagem. Tem algum produto mais recomendado que o outro para fazer essa demaquilagem? Tem os demaquilantes que as mulheres já... Alguns já para os olhos específicos? Os demaquilantes têm uma série de linhas, né, que a indústria passa. Então, assim, você pode usar os seus de suas preferências. E tem também sabão, aquele sabão neutro de lavar a cabeça de neném, aqueles amarelos comuns que a gente está acostumado a ver com o neném pequeno. Ele pode ser usado, depois de usar o demaquilante, depois de você remover a maquiagem, ainda fazer uma limpeza extra com shampoo neutro, que ele de lavar a cabeça de neném é bom. E tem outros produtos também específicos ali para limpeza das pálpebras. Consulta seu oftalmologista para indicar um mais adequado ao seu caso. E a gente remove a maquiagem com demaquilante e depois faz uma limpeza com água e sabão. Isso daí geralmente é suficiente para retirar a maquiagem e ficar com a área bastante cuidada ali, bem saudável. A gente tem a região da sobrancelha aqui também para proteger do suor, né? Cair nos olhos. Também, né, doutor? O suor pode causar algum tipo de irritação? Geralmente o suor por si só não, né? Deus é muito perfeito no nosso projeto, tem algumas coisas no corpo humano que simplesmente a gente não explica. Mas todo pelo no nosso corpo tem um motivo, né? Tem no corpo aqui para segurar calor e tudo mais. Ter os cílios, ter as sobrancelhas são uma grande proteção, né? A gente pisca, ele consegue perceber um corpo estranho, ele protege muito a entrada de substância. Geralmente o suor, aquele suor que você está correndo na rua fazendo exercício, escorreu aqui da testa, ele vai arder um pouquinho, né? Porque ele é muito salgado, ele tem muitos eletrólitos e tudo mais, mas passa. Então, o suor caiu no olho, não desespere, não. Mas aproveitando para falar de coisas que podem cair no olho, pode ser a cola, pode ser no carnaval, pode ser em festas, né? Nesse contexto de coisas caiu no olho, se você está em um lugar que não tem soro fisiológico, se na sua casa não tem uma garrafa de soro fisiológico na mão, a criança caiu um produto, qualquer produto que cair, lava debaixo da torneira, abre o olho, ajuda a pessoa a abrir bem o olho assim, ó, debaixo da torneira e deixa correr a água. Isso ali geralmente neutraliza as substâncias. Tem pH ácido? Neutraliza um pouquinho. pH básico? Neutraliza um pouquinho e lava. Então tira aquele fator irritativo. Lavou os olhos, passou ali alguns minutos, ainda está irritado, a sugestão realmente é procurar uma unidade de saúde. A porta de entrada para serviço de saúde de qualquer lugar é o posto de saúde. Posto de saúde em qualquer cidadezinha do interior tem o posto de saúde e é a primeira porta de entrada. Para quem tem planos de saúde, a saúde suplementar geralmente tem, né, no catálogo, olha, você deve procurar essa emergência oftalmológica. Nós estamos gravando aqui em Belo Horizonte, então para quem está aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, tem urgências SUS 24 horas na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital das Clínicas do FMG. É gratuito, é do SUS, é do governo. Então, tem esse recurso para quem pode se locomover a essas unidades. E se tivesse irritação persistente, o ideal é que procure um serviço de saúde. Esse é o caminho aí que a gente tem básico para chegar no serviço de saúde. Muito bom. Obrigado, então, doutor Tiago. Sempre
uma alegria conversar com o Dr. Tiago. Queria que você deixasse as suas redes sociais, eu te sigo no Instagram, um sucesso, sempre com dicas muito legais sobre a saúde da visão, né? Obrigado, né? Porque é uma honra para mim ter você lá. Mas é muito legal, né? Porque o Instagram, essas redes, hoje em dia possibilitaram a gente ser médico sem estar lá. A gente põe a mão lá sem estar lá exatamente. E planta uma semente, fala do autocuidado, fala de coisas que são possíveis de serem feitas no nosso dia a dia, né? Então, assim, desde que eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu peguei um gosto, né? E tem ajudado muitas pessoas. Ó, o meu nome é Tiago César. Tiago sem H, Tiago César. Digita aí em qualquer lugar que você me encontra. No YouTube, nas redes sociais gerais, no Instagram. Tiago vai me encontrar. César PF. Tiago César PF. Que é Tiago César Professor, né? Pereira Ferreira, que é meu nome. E também professor. Professor das Ciências Médicas? Professor do Instituto de Olhos das Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte. Então, e também Pereira Ferreira e também PF, de professor. Tiago César, com T-I-C-O-G-O César. Isso daí. Muito legal o Instagram do Dr. Tiago. Valeu. Muito obrigado. Sucesso. Volte sempre, que a vida te dê sempre boas imagens para serem enxergadas, cuidadas, contempladas. Valeu, doutor. Obrigado. E que a gente continue com o brilho nos olhos aí por muitos e muitos anos. Né? É um prazer falar com você, é um prazer falar com vocês. Se você tiver alguma dúvida aí disso tudo que a gente falou, chama lá que eu geralmente consigo responder todo mundo. Muito bem. Muito obrigado também pela sua audiência. Nosso WhatsApp está aí, hein? Manda lá a sua gestão de pauta, o assunto que você quer ver aqui no nosso canal Viver Brasil, no nosso Saúde e Bem-Estar. 99-791-5990. Até a próxima. Saúde!